Olá, pessoal! Chegamos aqui para mais um Imagem Profissional Talks. E dessa vez a minha convidada é Juliana Guimarães, especialista em finanças comportamentais, chique ela, idealizadora do canal Fortunando. Então, estamos aqui hoje com Juliana Guimarães. Ela é especialista em finanças comportamentais e é idealizadora do canal Fortunando. E eu trouxe Ju aqui porque certa vez a gente conversando, ela já participou de algumas palestras que eu fiz, a gente conversando sobre esse medo de falar em público, esse perfil que vocês já sabem, né, que eu tenho e que estou desenvolvendo aqui agora em falar para vocês, em fazer palestras, mas que ela também passou por esse período aí de adaptação e em torno do propósito maior. Então eu trouxe ela para contar um pouquinho para a gente como foi isso, como foi essa trajetória e o que essa trajetória trouxe e agregou para a vida dela e para a imagem profissional dela também. Então seja bem-vinda, Ju. Obrigada, é um prazer ter Imagina. você aqui. Então conte aí para mim, para quem está em casa. Esse canal é mais voltado para jovens profissionais que estão terminando a sua graduação, entrando no mercado de trabalho e estão muitas vezes ainda em dúvida, né? Do que fazer, tem tanto medo de tudo. E um dos principais medos que vocês já estão cansados de saber, nós estamos cansados de saber, um dos maiores medos da humanidade é o medo de falar em público. Sim, verdade. E através desse medo, por conta desse medo, vários outros acarretam. Conte pra gente qual foi a sua... O que aconteceu na sua vida? Você teve isso? Como foi que o projeto foi iniciado? Conte aí um pouquinho pra mim. Vou contar um pouquinho. Então, né, a Juliana é uma mãe. Tudo começou porque eu sou mãe, tá? E eu sempre tive um emprego de carteira assinada, etc. E eu tenho uma filha adolescente, o nome dela é Marine, e na época ela estava com 15 anos, estava com 14 para 15 anos. Eu tenho um outro filho, que ele tem 4 anos de idade, e com 2 anos ele foi diagnosticado com autismo. Então, eu precisei sair do trabalho, eu fui desligada da empresa, e eu tive que fazer uma escolha. Ou eu seguia no mercado de trabalho tradicional, ou eu cuidava do meu filho. Então, a necessidade de cuidar do meu filho foi a minha opção, me levou a buscar formas de ganhar dinheiro. Foi basicamente assim, eu preciso ganhar dinheiro de alguma forma, então o que eu vou fazer? E eu faço o curso de psicologia. Sim. E lá na faculdade eu aprendi, né, dentro do curso de psicologia, eu conheci a psicologia da economia. Disciplina essa que eu fiquei encantada, porque eu sempre fui muito ligada a entender o comportamento das pessoas. Por que as pessoas fazem as coisas, né? Então, eu descobri a psicologia da economia e quando eu fui desligada, eu precisei encontrar uma forma de ajustar a minha vida financeira, que era totalmente desregulada, totalmente bagunçada. Eu tinha dívida até assim, ó. Quem não é assim? Quem segue ela não é mais assim, mas tem muita gente ainda assim. Então, eu falei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu comecei a estudar educação financeira, junto com a psicologia da economia. Então, eu comecei a mergulhar nesse universo de comportamento e finanças, porque era a minha paixão, que era o comportamento, e as finanças, que eram a minha necessidade no momento. E foi que eu descobri um universo que eu comecei a me questionar por que isso não era levado para as pessoas de uma maneira mais ostensiva, por que o governo não trabalhava isso nas escolas, era uma inquietação minha. Sim. E como eu tenho uma filha, né, que eu já falei que minha filha é adolescente, eu pensei, poxa, se eu tivesse essas informações antes, minha vida teria sido diferente. Sim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ensinar para minha filha.
E o que foi que eu fiz? Eu a obriguei. Eu a obriguei e disse a ela, você vai aprender. Filha, sente aqui que você vai aprender educação financeira. Agora imagine você ser um adolescente com 15 anos e sua mãe pegar você e dizer assim, eu vou te ensinar educação financeira, você aprender educação financeira com a sua mãe. Que Sim, coisa legal. sim. Então foi bem complicado no começo, porém, ela acabou entendendo qual era o viés, que era exatamente do comportamento, de você aprender a fazer boas escolhas, porque você saber lidar com dinheiro e com finanças nada mais é do que você buscar as informações corretas e você ter para poder você fazer as melhores escolhas. Ensinei a ela e aí a gente conversando, uma das estratégias que eu encontrei para despertar nela o interesse de aprender foi, como ela ficava muito tempo nas redes sociais, e ficava o tempo todo, isso é normal, né? Adolescente, Jovens. então, nós que somos adultos, nós já, se piscar o olho, a gente já fica. Imagine um adolescente. Então, ela ficava muito tempo, e a ferramenta que ela usava muito era o Instagram. Sim. Ela gostava muito do Instagram. Então, eu disse assim, bom, então, vamos lá. Eu quero que, ao invés da gente só estudar, vamos gravar vídeos e postar no Instagram, porque aí você vai falando com a sua forma, você vai levar esse conteúdo para jovens, para os seus amigos, para as pessoas, os adolescentes de um modo geral, porque é um conteúdo muito importante. Isso foi muito bom, porque Marine, muito tímida, tinha, né, para ela era extremamente desafiador gravar vídeos, e eu, graças a Deus, através dessa iniciativa, hoje eu reconheço, hoje é totalmente diferente, né? Ela já tem mais facilidade de falar em vídeo, de falar até mesmo em público. E isso foi muito importante, porque eu consegui trabalhar nela, como você já falou, muito apropriadamente, uma dificuldade de 83% das pessoas, elas apresentam essa dificuldade. Porque não é só o falar em público. O tal do falar em público é o que vem na cabeça, assim, né? Mas se você domina uma conversa informal, se você domina uma conversa no trabalho, falar lá na frente é uma consequência. Eu tive muita dificuldade e eu sempre trago alguém que passou por alguma coisa que eu passei, para que as pessoas vejam que se nós podemos, se nós conseguimos, eles também conseguem. Eu sempre tive dificuldade em conversar pessoalmente, em expor minha opinião. Eu sempre tive muito medo disso. E sempre fui muito tímida e sempre coloquei na minha cabeça, eu sou assim porque eu sou tímida e minha personalidade é assim e as pessoas que Tem que aceitem. aceitar. Uhum. Só que hoje, com as redes sociais, com o desenvolvimento dos profissionais individuais, os profissionais liberais, e com a quantidade de profissionais que tem no mercado, se a gente não expor a nossa opinião, se a gente não se colocar diante de alguns assuntos, a gente vai passar desapercebido. Exatamente. E eu entendi isso e trouxe isso muito forte para dentro daqui do estúdio e comecei a ir desenvolvendo aos pouquinhos. Esse trabalho que eu faço aqui hoje de convidar as pessoas é também uma técnica para que eu comece a desenvolver mais e ganhar mais confiança e ter mais traquejo, porque a gente vai fazendo, vai vendo, vai melhorando, vai ajustando. Os primeiros vídeos eram terríveis, esses agora já estão começando a melhorar, né? É um exercício. E com isso, eu percebi que a minha comunicação em geral, dentro da empresa, com os clientes, melhorou. E isso afeta o com certeza, né? Isso aí. E o que aconteceu com você? Você colocou sua filha. Isso. Ela era tímida, mas jovem. Tem mais facilidade. Tem menos sabotadores na cabeça. Sim, verdade. E você? Porque hoje eu vejo que você está com um programa na rádio, isso. Você já está aparecendo em algumas entrevistas. Quando foi que deu esse start? Por que deu esse start? Então, você falou sobre essa questão da comunicação, né, que acaba melhorando. E graças a Deus eu tive a sorte, né, eu vou dizer para você que foi sorte, que no meu caminho eu fui
fazendo boas escolhas por sorte, por oportunidade, né? Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu teria feito as escolhas, eu teria direcionado exatamente para o que eu ia fazer, qual profissão eu ia seguir, qual era o cargo que eu ia seguir. Então, por sorte, eu tive a oportunidade de... eu sempre me falei muito bem, gostei muito de me comunicar com as pessoas. E na empresa que eu trabalhava, eu comecei como operadora de telemarketing numa empresa. Nessa empresa eu permaneci 8 anos e eu saí de lá como instrutora de treinamento. E por quê? Justamente por causa dessa facilidade de falar com as pessoas e principalmente a facilidade de fazer com que as pessoas entendam aquilo que eu quero falar. Então, a minha primeira promoção nessa empresa foi como supervisora e eu, enquanto supervisora, eu gostava muito de treinar e de capacitar a minha equipe. E eu comecei a fazer isso até que alguém falou assim, Juliana, vai abrir uma vaga no RH de treinamento e você fala bem, vai, faz aí, tá, eu acho que você consegue passar. Aí eu fiz, então tá bom, eu vou fazer, e passei. E eu permaneci quase 12 anos nessa profissão. Eu viajei muito e eu treinava, fiz treinamentos em diversos locais do país. Isso me facilitou a entender e lidar com vários tipos de pessoa. Então, para falar em público, pessoalmente, presencialmente, é tranquilo para mim. Bote uma plateia de 2.000 pessoas e eu vou falar tranquilamente. Mas o meu problema está bem ali na minha frente, que é a câmera. Eu conheço pessoas que dizem que é o contrário, que para falar para a câmera é mais tranquilo do que falar para um público. Só que para mim é algo altamente desafiador, porque normalmente quando você fala para a câmera, isso fica registrado. Sim. E isso pode ser revisitado várias vezes. Então, por exemplo, às vezes, eu vou falar na minha época de adolescente, eu era fã de uma determinada banda, né, a Backstreet Boys, por exemplo, e aí eles gravavam um clipe. Eu assistia aquele clipe tantas vezes que eu conseguia, além de decorar, eu conseguia perceber os erros da filmagem. Sim. Eu percebia o jeito como um falava errado, uma palavra que estava errada, alguma coisa que caía ali no fundo, mas que se você vê uma vez só, você não percebe. Então, isso me deixa muito inquieta, na verdade, porque quando você está falando presencialmente, a pessoa está registrando, ela vê ali, mas entendi. Às vezes ela não percebeu e ela esquece. Mas no vídeo, aquilo pode ser visto várias vezes. Então, isso para mim é altamente desafiador. Sem contar que nós temos o sabotador, você falou dos sabotadores, nós temos um sabotador que em mim ele grita. Agora eu estou conseguindo diminuir mais o volume da voz dele, que não ficou bom. Você fez isso, mas não ficou legal. Você falou dessa tal coisa, não foi bom assim. Né? Então, isso aí faz com que eu tenha essa limitação. Então, quando eu coloquei a minha filha, foi bem estratégico. Eu poderia chegar ali e falar, mas eu falei, bom, eu já tenho essa facilidade de falar em público, eu vou desenvolver minha filha agora, e também era uma válvula de escape, era uma desculpa. Então, se a minha filha fizer o vídeo, eu não vou precisar fazer. Sim, Não é? Então, era exatamente assim. E como foi, em que momento foi que deu essa virada de eu começar a me posicionar? Eu sempre soube da necessidade de eu me expor, na verdade, até porque o conteúdo era eu que fazia. Tinham várias questões que diziam assim, Juliana, se mostre, porque quem não é visto não é lembrado. Como as pessoas vão saber que isso que sua filha comunica foi você que fez? É uma mensagem tão forte, tão poderosa, e aí entra naquilo que você falou em relação ao propósito. A minha mensagem era muito mais forte, ela é muito maior, muito mais poderosa do que a minha vergonha de me expor. Então, eu falei, bom, se eu preciso que as pessoas saibam que eu tenho essa informação para levar, eu vou falar. E eu comecei a fazer isso de forma gradativa. Ainda não está da maneira que eu gostaria que estivesse. Porém, eu também estou sendo um pouco generosa comigo, porque não adianta a gente ficar se podando, se martirizando por algo que você não consegue fazer no momento, porque à medida que a gente vai exercitando, nós conseguimos fazer. Então, eu ainda também estou nessa fase de exercício. E eu comecei a me colocar em desafios. Eu funciono muito, Nanda, eu costumo dizer para todo mundo, poucas pessoas que eu conheço dizem que gostam de trabalhar sob pressão. Eu já ofereço resultados excelentes em pressão. Então, o que foi que eu fiz? Surgiu uma oportunidade para eu apresentar o programa de rádio. Sim.
Eu não pensei duas vezes. Depois que eu falei, meu Deus, como é que eu vou apresentar um programa de rádio, meu Deus. Mas na hora que surgiu a oportunidade, eu abracei. E aí eu pensei, bom, eu vou aproveitar esse programa de rádio e vou começar a gravar, fazer primeiras lives. Eu não gravo, eu não gravo os vídeos do programa da rádio, mas eu já comecei a fazer as lives, que é uma forma de exercício. Então, eu sempre me coloco em destaque, eu sempre procuro fazer networking e eu sempre procuro levar a minha mensagem. E as pessoas que conseguem enxergar o poder da mensagem que eu trago, elas me convidam, como você, por exemplo, convidou, e aí é uma forma de me desafiar também. Então, quando você me convida, eu digo, meu Deus, ai meu Deus, eu vou lá, eu vou falar o quê? O que é que eu vou dizer? Mas eu penso assim, bom, o que é que eu tenho de importante para dizer? É isso que eu vou falar. E aí eu limpo minha mente e me liberto de qualquer limitação momentânea. E é por isso que eu estou aqui nesse momento aqui falando absurdamente. Por quê? Porque eu entendo que aquilo que eu quero transmitir é muito mais importante do que a vergonha, ou do que o medo, ou do que vai ficar feio, vai ficar ruim, alguém vai me criticar. Então isso é muito mais forte. É exatamente isso. Olha, dicas preciosíssimas que Julie trouxe. Eu sempre falo isso. Quando a gente tem um propósito, tudo fica mais fácil. Claro, mais fácil entre aspas. Mas você ganha uma motivação, porque seu corpo produz a substância motivacional e que lhe dá energia para agir. Limpo minha mente. Esse limpar a sua mente já é seu próprio corpo, sua própria mente, produzindo substâncias que lhe dão essa força para você seguir em frente. Quando eu comecei, que eu também tenho a mesma dificuldade, eu não tenho os mesmos sabotadores. Mas eu tenho dificuldade de falar, porque eu tenho dificuldade de organizar meu pensamento. Quando eu comecei, eu disse, eu vou fazer. Porque o que eu quero passar para as pessoas é tão importante que eu devo fazer. Eu sei que à medida que eu vou trabalhando, eu vou melhorando. E outra, a gente tem muito medo do julgar do outro. Sim. A gente tem o julgar nosso. O nosso crítico interno é terrível. Terrível. E que basta autoconhecimento, você saber exatamente suas forças, suas fraquezas, que aí os coaches podem ajudar bastante. Exatamente. Mas a gente também tem o medo do julgar do outro, porque a gente quer se comparar com o outro. Sim. E aí, o que eu sugiro é, não tente ser igual, porque você está em um estágio que talvez ou seja acima ou seja abaixo daquela outra pessoa. Perfeito. Não é? Em personal branding, a gente trabalha modelagem, que é você ver as pessoas que você tem como ícone daquele nicho ou daquela atividade que você quer desenvolver, captar nela o que você admira. Por quê? Poucas pessoas sabem disso. O que a gente admira na outra pessoa é porque a gente tem dentro da gente. Sim, é como se fosse um reflexo, né? É um reflexo. Só que, às vezes, a maioria das vezes está inconsciente, está ali caladinho. À medida que a gente se propõe, através desse propósito, a gente ganha essa energia e se propõe a se desafiar e a fazer, a gente vai em frente. E sabendo que não é para ficar igual a ninguém. Porque a construção de marca pessoal, o trabalho de imagem profissional, que o tempo inteiro eu estou batendo aqui, é ser autêntico. É mostrar a sua essência, né? Exatamente. Cada um tem a sua. E a essência é o bom e o ruim. Sim. É o erro, é o acerto, é a gagueira. Cortou, criou, fez outro. Mas você já começou num processo que muita gente deixa por último, que são as lives. E é engraçado, interessante esse sabotador que você tem, porque eu quase não ouço falar sobre isso. Eu ouço mais as pessoas falando que na live, no ao vivo, elas não gostam porque não sabem
como fazer. O gravado você corta, edita, bota lá bonitinho e no final fica lindo. Mas aí eu acredito, né? Eu não tenho certeza. Mas eu acredito que pelo fato de eu já ter trabalhado durante tantos anos dando treinamento presencial, então é muito você absorve o conhecimento e você leva. E existe muito improviso quando você faz uma palestra. Para mim, é mais fácil fazer isso como a gente está fazendo aqui agora, que é uma espécie de bate-papo, do que eu gravar um vídeo da forma como eu gravo lá no Fortunando, que tem um roteiro, né, o que eu acho extremamente incrível, sabe o que é? Eu fiz o curso de jornalismo, eu não concluí, mas eu fiz o curso de jornalismo na faculdade até o 6º semestre. E eu desenvolvia todo o roteiro e tal, e eu não consigo gravar. Eu pego a essência das informações e eu falo da forma como eu entendo. Eu mesmo escrevendo o texto, eu não consigo reproduzir da forma que eu escrevo. Mas a minha filha, ela tem essa capacidade. Você pode dar um texto para ela, você pode dar uma Bíblia para ela e dizer assim, ó, grave essa Bíblia aqui que você vai gravar um vídeo e você vai falar essa Bíblia. Ela vai gravar a Bíblia inteira e ela vai reproduzir a Bíblia inteira, cada vírgula, cada ponto, cada exclamação, ela fala tudinho. Então, é você explorar também, como nós somos uma dupla, cada um explorar o seu potencial, explorar aquilo que tem de positivo. Então, para mim, já é mais trabalhoso gravar vídeos de conteúdo, aquele que você grava, que você tem uma câmera ali parada e o roteirinho e tal, e é mais fácil para ela, enquanto para mim é mais fácil gravar lives, participar de bate-papos, de talks como esse aqui, para mim é muito mais fácil. Então, a gente acaba complementando uma da outra, e também é uma coisa inteligente. E você falou sobre o sabotador que mais me atinge, eu vou usar esse termo, é o da opinião das outras pessoas. Eu sempre fico achando isso, porque eu faço isso comigo. Então, e se você observar, eu cheguei a essa conclusão, até falei com a Marina, nas palestras que nós fazemos nas escolas, a gente fala muito sobre isso. Nós temos o hábito de julgar muito a gente. Mas quando é com o outro, a gente olha, só se fugir muito da curva é que a gente critica. E nas escolas públicas nós falamos sobre as mulheres terem várias roupas e não gostar de repetir roupa. Então aí eu pergunto, né? Eu pergunto na palestra para os meninos, para a turma, assim, qual foi a última festa que vocês foram de aniversário? Tal, que vocês tiveram aquela preocupação com roupa, um casamento. Quem lembra da roupa aí que eles lembram, não, da roupa que você vestiu, você lembra. Mas a coleguinha que foi com você, aquele seu amigo, você não lembra. Então eu fico pensando, né? Eu parei para pensar aqui, eu fiz, por que a gente tem essa cobrança excessiva com a gente? Se o mundo ainda o termo que eu uso para eles é assim, a galera não tá nem aí. Né? E eles usam um termo, eu vou falar aqui se você quiser, mas assim, tá cagando pra você. Então, por que a gente se paralisa tanto com a opinião do outro? Se o outro, ele vai olhar, pode até comentar ali, mas depois ele vai continuar vivendo a vida dele, vai continuar fazendo outras coisas. Então, eu comecei a internalizar isso. E isso tem me ajudado muito. Mas assim, eu vou gravar live mesmo, eu vou gravar mesmo, e se a pessoa achar ruim, fazer o quê? Pegando esse gancho seu, quando a gente está falando nas redes sociais, principalmente, a gente, inicialmente, quando não tem ideia do que está fazendo, a gente tem vontade de querer atingir todo mundo. E quando você começa a trabalhar e construir sua imagem profissional e você se posiciona, você entende que você não vai atingir todo mundo, você vai atingir um nicho, uma parcela daquele todo. Exatamente. E dentro desse nicho, você vai se comunicar, vai ser autêntico, vai ter a sua comunicação e a sua forma de estabelecer essa relação com o público, a sua maneira. E o público vai entender você da sua maneira também. Então, pouco importa se você está falando né ou está falando um monte de porque se a comunicação e se a mensagem está tocando aquela pessoa, porque a gente trabalha relacionamentos em redes sociais, se está tocando aquela pessoa, ela vai seguir você, ela vai entender que o que você está falando é relevante para ela. E aí pouco importa as outras coisas. E também pouco importa outra pessoa que não vai se tocar, que não vai ter essa aproximação emocional com você.
mundo. Sim, e é importante, né, principalmente para a área profissional, para quem é profissional, a atenção que você tem que dar é exatamente para aquela pessoa que ela se sente tocada por aquilo que você comunica, né, por aquilo que você oferece, pelo produto que você tem ou pelo serviço que você quer prestar. Esses que são importantes. Exatamente. Quem está começando a vida profissional, quem está começando nas redes sociais, vai criar esse público. Não tem ainda, Sim. mas vai criar esse Sim. público. E eu ouço muitas pessoas com uma ânsia de ter logo esse público e saber logo como que vai ser isso. É aos poucos, é à medida que você vai fazendo, é à Sim. medida que a sua imagem vai sendo percebida pelo outro, Sim. que você vai construindo, que você vai se tornando consciente para você e para o público. Tudo vai se ajeitando. Perfeito. E a importância de você ter um coach, né, de você ter uma pessoa que te oriente dentro desse processo é extremamente importante. Por quê? Quando eu criei o Fortunando, né, e aí quando a minha filha, era ela quem aparecia, né, sozinha, eu não botava a minha cara, a gente tinha um perfil de público, que era um perfil de público de adultos, né, que achavam bacana a postura dela, por ela ser tão jovem, por ela ser... E ela já está interessada por um tema que é tão importante, mas que as pessoas, elas reconhecem que é importante, mas não dão importância. Sim, sim. E aí a gente tinha... Depois que eu comecei a me posicionar, eu atraí um novo tipo de público, que não são adultos apenas, são pais, né? Ou seja, são pais que querem saber como foi que eu consegui levar esse conteúdo para minha filha, fazer com que ela se interessasse, e eu praticamente desviei, né, graças a Deus, eu desviei o caminho, assim, da minha filha, porque a minha filha, ela seguia muito o meu exemplo. Então, possivelmente, ela ia entrar na faculdade, ia arranjar um emprego, e ia viver aquela vida ali. E hoje ela já tem uma perspectiva diferente, ela já consegue vislumbrar coisas maiores, ela já consegue se conectar melhor com as pessoas, ela já desenvolveu algumas habilidades que com certeza vão ser muito importantes para ela, que já são, na verdade, e é isso que a gente quer levar para o nosso público, né? Começando pelos adolescentes e agora também para esses pais. Você percebe que aumentou, sim, a sua entrega. Sim, sim, né? Com certeza. Esse propósito já aumentou, aí dobrou, triplicou. Sim. E tudo pela sua força de vontade de se expor, de começar e de seguir. Estão vendo aí? É um exemplo vivo, real, de que é possível e que só coisas boas virão. Sim, sim, verdade. Porque se você não fizer, as coisas vão continuar do jeito que estão. E se você fizer e não der certo do jeito que você quer, é só você voltar para o jeito que as coisas estão agora. Não vai mudar muita coisa. Né? Então, é arriscar. Nós fomos programados, gente, eu acho muito importante, todo lugar que eu vou eu falo isso. Nosso cérebro foi programado para fazer a gente sobreviver. Sobreviver é assim, fica aí quieto, parado, não consuma energia, não gaste energia, porque pode surgir qualquer necessidade de que você precise gastar energia e você não vai ter. Então, guarde energia. Então, é por isso que muitas pessoas hoje têm aquela preguiça de ir para academia, né? Ou de, vai dar trabalho, para que eu vou fazer isso? Não sei o quê. Por quê? Porque é o nosso cérebro em modo de descanso, de sobrevivência. Tipo assim, e aí, quando você vê aquelas pessoas que se esforçam, que se entregam um pouco mais, ela tem resultados extraordinários e vivem tranquilamente. Então, se você ainda está na dúvida, pensa em fazer, gostaria de fazer, lembre disso, que você vai fazer e que não vai acontecer nada demais, o mundo não vai acabar se você fizer e não ficar do jeito que você quer, ou se alguém alguma vez fizer alguma crítica, você vai ouvir a crítica e você vai sobreviver, vai estar tudo bem. Siga seu propósito, tenha em mente seu propósito, seu objetivo, que vai tudo dar certo. E um dia as pessoas vão dizer assim, poxa, no começo você é muito criticado, mas depois as pessoas vão dizer, poxa, olha, tá vendo que bacana, eu sempre acreditei no seu potencial. Então é basicamente isso. Ju, estamos chegando ao final, que pena, foi um bate-papo tão legal. Finanças, mentalidade, paz, comportamento, propósito, medo, necessidade de se expor, o porquê de se expor, as vantagens. Massa, adorei. Eu queria que você, se quiser, deixe uma mensagem final, uma dica final para o jovem que está ali assistindo a gente. Passe seus contatos.
Sim. Então, os contatos, tá? Para você conhecer um pouco mais o trabalho do Fortunando, você pode seguir a gente no Instagram, que é a ferramenta que nós utilizamos. Aí lá você vai buscar o @FortunandoOficial e lá você vai ver todo o trabalho que a gente desenvolve. Nós encontramos como o nosso público, né? O nosso objetivo é atingir os adolescentes. E essa já é a mensagem, né? Como o nosso objetivo é atingir os adolescentes, a mostrar para esses adolescentes que eles não precisam esperar, não precisa esperar fazer 18 anos, não precisa esperar ir para a faculdade, não precisa esperar arranjar o primeiro emprego para aprender a lidar com dinheiro e fazer boas escolhas. Tá? Então, nós levamos essa mensagem e é essa mensagem que eu deixo aqui. Assim como a gente quer levar isso para o adolescente, por que a gente quer levar isso para o adolescente? Porque depois que nós ficamos adultos, as mudanças de hábito elas são um pouco mais difíceis, são mais desafiadoras e são mais demoradas. Então, nós queremos levar isso para o adolescente, lembrando que nunca é tarde, né? Tem uma frase do Mário Sérgio Cortella que eu acho fantástica, que eu quero encerrar com essa frase, que é você fazer o melhor que você puder com as condições que você tem hoje, para que quando você tenha condições melhores, você possa fazer melhor ainda. Então, é com essa frase que eu quero fechar. Obrigada, Fernanda. Muito show, adorei. Eu sempre faço um abraço final. Obrigada, Nanda. Adorei, Obrigada Ju. mesmo pela oportunidade, pelo convite. Você é uma referência para mim. Estamos juntas. Deixem seus comentários, qualquer dúvida, qualquer outro assunto que você queira que eu traga a Ju aqui novamente. Escreve aí pra gente para eu trazer ela de novo. Tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima. Beijo.